Boa tarde para todo mundo! Que alegria, que alegria! Examinatel, você chegou! Vou te chamar. Olá! Alegria! Boa tarde! Boa tarde, querida. Como vai? Tudo ótimo e com você? Tudo bem também, graças a Deus. Nossa, sabe aqueles dias que parece que acontece tudo ao mesmo tempo? Tem um cara com uma máquina de cortar folha, o outro que está quebrando o gesso da minha casa. Acabei de me mudar para o interior e aí está Uau! acontecendo tudo ao mesmo tempo. Que Mas eu legal. tenho Para onde você certeza que vai mudou? ser. Tô em Jundiaí, pertinho de você. Pertinho, pertinho. Que legal. Pertinho de você. Que Tava legal. na hora já. A Bianca é daí, a mãe inteira. Você conhece a Bianca? Não, não Bianca mora conheço, mas. aí em Jundiaí. Quando eu me mudei para Campinas, eu vim de É. Fortaleza para Campinas, né? Já tinha morado em Hum, Campinas, né? Mas esse retorno foi há uns 3 anos. E a é. Bianca, com a Rafaela Bertolotto, elas conduziram organizaram a primeira palestra que eu fiz aqui e tal, e a Bianca é de Ai, que Jundiaí. legal. Que legal! Nossa, tô amando. Outra Uma qualidade de vida, né? querida, que legal. E pertíssimo de São Paulo, né? Da capital. Então é bom Muito, menos que de você uma hora. continua Menos tendo de uma acesso a hora. tudo, né, lá, mas com a qualidade de Sim, vida de interior, né? com certeza, com Muito certeza. bom, muito Isa, que bom. delícia a gente estar junto aqui hoje. Essa semana eu fiz uma série de lives aí para falar com as pessoas que estão por aqui acompanhando, né, para a gente conversar sobre a natureza da criança. E eu acho que é um assunto que tem, assim, tudo, não podia ter mais a ver, né, com o seu trabalho também, né? Perfeito. Eu tenho, assim como você, uma inspiração muito forte em Montessori, eu procuro Uhum, trazer muito isso aqui, né? uhum, E uma das minhas maiores lutas tem sido mostrar que quando a gente entende de verdade a natureza da criança, né, o que é essa natureza exploradora, que quer tocar, que quer sentir, né, e tudo, quando a gente entende isso de verdade, para de bater de frente, que as coisas fluem muito mais, né? uhum, E acho que eu uhum. peguei uma parte, uma live que você fez sobre a PNL, que você fala que tudo que entra no cérebro chega pelos sentidos, né? E eu acho que é muito maravilhoso a gente bater nessa tecla de deixar a criança experimentar, né? De tirar um Sim, pouco esse peso de olhar só como se fosse só bagunça, porque não é, está muito longe de ser, né? sim, sim. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre isso também, sobre a importância dessas experiências para PNL, enfim. Sim. Então, Paola, é muito interessante porque quando você fala em natureza da criança, né? Ó, também fiz um chazinho. Muito Sempre, bom. Tchim, 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 tchim. Didi, que delícia. Quando a gente pensa nessa coisa da natureza da criança, uma coisa que ainda é muito forte em nós, sem querer, tudo é sem querer, né? Porque a gente quer acertar, a gente quer fazer o melhor para a criança, a Sim, gente é muito bem intencionado como mãe, como pai, né? Como adulto, como educador. Mas uma coisa que é muito frequente ainda é a noção de que nascemos ruins, nascemos sujos, nascemos pecadores, né? Nascemos impuros, né? É, e essa visão, às vezes, ela nos tira da essência da grandeza, da nobreza e da beleza que é a alma infantil.
sabe? Então, Sim. assim, por mais que a sua crença seja essa mesma, né, que nascemos pecadores, por exemplo, vamos supor que tem alguém que tenha essa crença, e tá tudo bem, não é essa a questão. Não estou trazendo aqui uma discussão religiosa. O que eu estou Sim. querendo trazer aqui é que talvez a semente do pecado então esteja lá, mas se a gente cuidar bem da alma infantil, né, nem essa semente do pecado vai se criar de uma maneira, Sim. sabe? Porque a alma infantil, ela é muito pura, ela é muito perfeita, ela é muito conectada com a essência. E partindo do princípio, então, desse olhar mais religioso, vamos chamar assim, se somos imagem e semelhança do Criador, quem mais próximo do Criador do que a criança, né? Que Nossa, acabou de nascer, acabou de sair dali, né? Imagina que olha, arrepia inteirinha. Imagina que a gente tem um sim. criador potente, maravilhoso, e que cada um de nós é um pedacinho dele. Um pedacinho da essência divina, da centelha divina, né? Em forma de ser humano, né? Só que conforme a gente vai crescendo, a gente vai se afastando um pouco dessa essência, sem querer, pela própria cultura, pela própria forma de vida. A criança ainda não se afastou. Então ela está ali muito perto da Sim. essência divina, sabe? Sim. Então, é, eu acho que esse é o primeiro olhar quando você me fala em natureza da criança. É a primeira coisa que me vem hoje sobre isso, né? É da gente Uhum. cuidar para não colocar esse óculos de que a criança nasce ruim e precisa ficar boa, nasce errada e precisa ficar certa, nasce Sim. disforme e precisa tomar forma, nasce vazia e precisa ser preenchida. Não é verdade, né? Tem muita coisa linda que já nasce ali com a criança e que se a gente tiver olhos de ver, de verdade, Então, a é que gente. também tudo depende desse ponto de vista, né, Isa? A gente vai perpetuando sem querer, que nem você falou, que não é por querer, não é Não mesmo. é, não Mas a é. gente vai perpetuando essa questão de olhar para tudo que vem da criança, não validar, né? A criança, eu costumo dizer que ela não tem vez, ela não tem voz. Então, a questão, por exemplo, dela ser curiosa, que é um dos aspectos que eu falo muito da natureza. Eles são curiosos por natureza, Sim. né? E se não são, é porque aí sim tem alguma coisa que a gente precisa, é algum sinal que está dando, a criança está dando que não está tudo ali como deveria, porque e a gente tem essa tendência de levar para o lado negativo, de olhar para o lado negativo, de que a criança é curiosa, de que ela quer mexer. Nossa, ela não para de mexer, quer mexer em tudo, meu Deus. Então, a gente tem essa tendência, sem querer, de perpetuar, de ir levando para frente e de ir contra esses instintos e essa natureza tão maravilhosa de que eles estão completamente conectados, né? E E olha que você legal traz esse. Diga, diga, diga. como as coisas vão se encaixando, né? O comentário do Provérbios, né? Que é a Johan, espero ter falado o nome certo dela, né? Ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando crescer não se desviará dele. E é exatamente o que sugere Montessori quando nos chama de guia. Guias, a gente Sim. não está aqui para fazer o outro, a gente está aqui para guiar o outro. Sim. Fazer, a gente já fez Uhum. biologicamente, né? Sim. E Deus fez Exatamente. o interior, né? Então, é Sim. isso. E aí, a partir do que está colocado, não encarar como errado, como impuro, como sujo, encarar como alguém perfeito, maravilhoso, que precisa ser guiado, né? Pelo bom caminho das normas culturais e tudo mais. Pegando esse gancho e falando da curiosidade, a gente tem uma cultura que chama a criança de curiosa muitas vezes como um xingamento, né? Curioso! Eu, hein? O É que muito. é uma tristeza, como se ser curioso fosse ruim, nocivo, É, desagradável, indesejado, né? Quando, depois que vai crescendo, vira um adolescente, aí a gente fala, não sei o que acontece, não se interessa por nada, né? Quando vira um exatamente. adulto, eu não sei o que acontece, não se interessa, não arruma nada para fazer, não, Não é né? proativo. Preguiçoso, né? Porque Uhum. é isso, a curiosidade, ela nos tira da preguiça, né? Então, uma criança Sim. curiosa por essência, né? Se for mantida curiosa,
provavelmente tenderá a ser um adulto interessado, um adulto ativo, um adulto produtivo, criativo, potente, né? Enquanto que se ela for calada em sua curiosidade, né? Ou porque foi reprimida, ou porque foi ali, né? Deixada, não pode, Rodada, errada, né? é feio, e não é isso, enfim, não está na hora, né? Tudo é uma coisa de... Aí eu posso ter depois umas colheitas, né, perigosas, né? Bem perigosas, e que eu sofro com isso. Então, sim, é da natureza da criança a curiosidade, a exploração. Um outro equívoco que acontece em relação a isso, Paola, é a gente pensar assim, que se eu deixar mexer em tudo da minha casa, e quando chegar na casa dos outros vai querer mexer também. Então eu já não vou deixar mexer em casa, que assim ela vai saber se comportar na casa dos outros. Mas isso é uma visão completamente equivocada. Por quê? Quando a criança que tem por natureza, por instinto, explorar, conhecer, por quê? Porque ela quer pertencer a este mundo. Para ela pertencer a este mundo que ela acabou de chegar, ela precisa conhecer as coisas, mexer nas coisas, saber para que serve, como é que usa, o que faz, que cor, que se joga, cai, faz barulho. Uau, né? Uau! Quantas... Olha, causa e efeito. Porque é um mundo que eles não sabem nada ainda, né? E aí, quanto mais ela tem a oportunidade de explorar na própria casa, ela vai se acalmando. Uau, então já descobri uma coisa, já vi outra, já descobri outra, já testei essa, já experimentei aquela. Ela vai ficando mais tranquila, porque ela pode explorar, mexer, visitar, passear, conhecer, experimentar, jogar, pegar de volta, explorar, enfim. Quando ela chega na casa de uma outra pessoa, né? E aí a gente fala, olha, aqui não. Às vezes ela fica meio confusa, talvez ela faça algumas tentativas para entender a regra daquele lugar, tal, mas ela não está em desespero, ela não está com fome, ela não está com tanta fome, ela está alimentada, ela está nutrida nas suas necessidades, né? Então ela vai continuar buscando, querendo e tal, mas sem o desespero de estar passando fome. É quase que se a gente fizesse assim, ó, minha criança vai chegar, sei lá, numa festa de aniversário e não vai poder comer os docinhos que estão lá, entendeu? Assim, e eu levo com fome. E eu levo com fome, desesperada, não come doce faz anos, não come nada faz tempo, porque vai ser muito mais difícil o conseguir resultado, entende? Então, esse é um ponto. Eu deixei mais uma coisa aberta lá atrás que você me perguntou, eu fui por uma linha e acabei não explorando um pouquinho do sensorial, das questões sensoriais, dos sentidos, né? É muito legal fazer esse link com a PNL, que você fez o gancho ali, que é o seguinte, dentro da nossa cabeça, tudo que tem dentro da nossa cabeça, em termos de pensamento, né? Tudo que tem dentro do nosso pensamento é formado por impressões sensoriais. Ou alguma coisa que a gente viu, então, ou são imagens, ou são sons que a gente ouviu, ou são sensações, coisas que a gente sentiu, sensações táteis, ou sensações mesmo de emoções, né? Ou gosto que a gente se lembre, pode atender, são a razão do nosso negócio. A razão Temos da nossa conversa. Oi! Oi! Tudo bem? Delícia de invasão. O Eduardo veio aqui para mexer no fio. E você tá vendo o Eduardo mexendo no fio? Uau! Olha lá, que delícia, gente! Vai lá brincar com o Ninoco. Vai lá, na grama, na terra. Vamos na grama, papai. Muito lindos, gente. Que delícia. Deus abençoe. Sim, amém. E aí a gente tem
E aí a gente tem, então, dentro da nossa cabeça, impressões sensoriais, né? Então, coisas que a gente se lembra ou que a gente cria, pode ser coisas que a gente inventa, né? Mas sempre vai ser visual, ou Vem de uma auditivo, ou referência, né? sinestésico, ou de cheiros que a gente se lembra, ou de gostos que a gente se lembra. Sempre tem a ver com sentidos, né? Sim. E então, eu posso concluir com isso que os sentidos, né, são a matéria-prima do pensamento, né? Dentro da minha cabeça tem o quê? Pensamento, imaginação, memória, lembrança, né? Ou coisas que eu criei, né? Que são imaginações, que são coisas, né? Então, se eu quero que cada pessoa tenha mais possibilidades de pensar melhor, lembrar melhor, memória, né? Sim. Ou imaginar, criar melhor, né? Quanto mais eu favorecer as experiências sensoriais, mais eu estou contribuindo para isso. É como se eu estivesse aumentando a quantidade e a qualidade da matéria-prima daquela receita. Exatamente. Né? Tudo que passa pelos sentidos é muito mais significativo também, né? Sim. Muito mais. É muito incrível quando a gente promove essas oportunidades, assim. Agora, sempre respeitando os interesses da criança, porque algumas pessoas também descobrem coisas e falam, nossa, eu vou fazer isso aqui, vai ser muito legal, e a criança não se interessa por aquilo, não está naquele momento, naquela fase, e tudo bem. Eu comecei o meu trabalho por aqui, pela internet, eu sou professora de educação infantil, quer dizer, fui até março agora, estive em sala de aula até agora. Saí da sala de aula porque fiquei muito receosa com a pandemia, a gente está seguindo tudo à risca, tá? Saí da sala de aula. Mas o meu trabalho aqui, ele começou quando o Valentim, ele era pequenininho, e quando ele tinha mais ou menos os seus 6 meses, eu comecei a trazer algumas propostas para dentro de casa. Eu me lembro que em uma reunião pedagógica que eu tive na escola, a pessoa que foi dar essa reunião, que era a Fabi, agora eu não vou lembrar, enfim, ela mostrou uma cena de um ambiente, de uma sala de aula que estava com o chão lotado de farinha. Eu tenho uma verdadeira paixão por farinha, por grãos, porque é um banquete, Então, eu comecei a trazer para ele pequenininho na minha casa, e ele, sabe, os dedinhos tão curiosos, aquele olhar que fica tentando entender a causa e o efeito, se concentrando, sentindo toque, né? E eu comecei a compartilhar no meu Instagram, tudo. Então, muito do meu perfil começou por conta dessas propostas, né? E aí eu sempre recebo perguntas do tipo, para que idade, né? Porque tem receita de diversas texturas, e que vão muito, muito, muito mais além do que se pode ver, né? É como eu falo, eles estão aprendendo sobre o corpo, sobre causa e efeito, coordenação motora, vocabulário, conhecimento de mundo, e tudo isso saindo do mais convencional ainda, que é o plástico, né? A gente sabe que a gente vive num mundo onde 90% dos brinquedos são plásticos, né? E aí entra aquela questão que você também fala maravilhosamente bem da equilibração majorante, que a criança logo descobre tudo que o brinquedo tem ali para oferecer, né? E aí acaba o interesse logo, tal. Isso dá pano para manga, né? É uma bola de neve, essa questão do plástico, tal. Então, por isso que eu aposto muito nesses recursos diferenciados, sem causar desperdício, porque quando a gente guarda direitinho, num pote de vidro e tudo, ele dura. Isso eu descobri na prática. Assim, eu tenho farinha que a gente usa para brincar há mais de ano, porque acabou a exploração. É um absurdo, né? Mas há mais de ano, acabou a exploração, a gente junta, guarda no pote e dá para reutilizar várias vezes. E aí sempre tem muitas perguntas assim,
para que idade, ai, quanto tempo que tem que a criança fica ali parada, o meu não fica. E aí eu acho que entra muito essa questão que você trouxe do interesse. Eu bato muito nessa tecla de que a gente precisa olhar, que é uma coisa também, né? O Gabriel Salomão fala muito disso, de não definir idades, né? A gente precisa olhar para cada um deles para entender a característica de cada um deles, quais as necessidades, quais as habilidades já desenvolvidas e o que faz sentido para cada um naquele momento, né? Sim. Não adianta a gente querer colocar numa caixinha. Então, eu tenho, por exemplo, um material que tem mais receitas, né? São 2 e-books e tal, mas que eu não divido por idades por conta disso, que a gente precisa olhar para cada um deles, né, para oportunizar as experiências que façam sentido para cada um, né? Tem gente perguntando aqui qual é o tema, eu vou fixar aqui, tá? Boa. Pode ir mandando bala. Olha, sobre isso, eu fiquei parada ainda lá na parte da foto com o chão inteiro de farinha, sabe? E eu queria ressalvar que algumas pessoas não vão dar conta de fazer isso com as suas crianças, de fazer um chão inteiro de farinha. E também tá tudo bem. Eu acho que eu seria uma pessoa que eu pensaria numa piscininha de plástico, vamos manter um ambiente sob certo controle. Não, mas eu digo porque me chocou, porque eu também nunca tinha visto. Quando eu vi, eu falei, mas eu já fui pro outro lado, eu falei, é possível fazer isso, quero fazer, sabe? E o que eu quero trazer, na verdade, é que assim como não tem uma idade específica para isso, assim como não tem o que esperar, porque vai muito além do que a gente planeja, cada vez que a gente oferece uma atividade sensorial, ela extrapola tudo que a gente poderia imaginar da exploração, ela vai muito mais longe, a gente fala, nossa, eu pensei que ele ia fazer isso, ele fez aquilo, ele botou não sei aonde, ele fez não sei o quê. Também tem muitos jeitos do adulto trabalhar com isso, sabe? Então, assim, se a farinha para você só cabe numa receita, ok, faça uma receita junto com a criança, né? Para dar essa liberdade, porque realmente é de cada um, né? E é até das limitações que nós já temos, né? E que muitas vezes não vamos dar conta de fazer uma coisa tão, né, ousada. E tá tudo bem. Agora, uma dica importante nunca fiz nenhuma experiência sensorial. Agora eu quero começar a fazer. Vou começar por onde? Olhando para a criança. Começa observando a criança. Ela está indo para onde? O que é que chama a atenção dela? Onde ela para? Na hora do banho, na hora da comida, na hora da... É o quê que ela vai, que ela gostaria de ter mais oportunidade? Porque isso vai dando pra gente os sinais de que momento ela está, que fase ela está. Outra coisa muito importante. A gente não levar nada, nenhuma reação da criança para o lado pessoal quando a gente vai propor alguma atividade. Não é a gente que fracassou, não é a nossa escolha que não foi boa, não é. É só que assim, não saiu como você esperava? Não. Deu bom, deu ruim? Deu ruim, ok. Então, o que você aprende sobre a sua criança e sobre você com isso? Para que numa próxima tenha mais chance de dar bom. Mas, sabe, não vou fazer. A gente tira conclusões muito rápidas, sabe? A minha criança não gosta disso, não. Já ofereci, não... Calma. Não, e as expectativas, né, Isa, são muito além, né? Por um lado, a gente olha a quem e por outro, além. Então, a gente espera que a nossa expectativa é além para que ela se concentre muito tempo. Então, eu ouço muito, nossa, minha criança não fica, ela não se concentra e tal. Mas espera, né? Quanto tempo que é esperado para aquela faixa etária? Qual que como que é o ambiente quando ela se concentra? Porque a gente tem essa coisa de interromper a criança o tempo inteiro quando ela se concentra. Então, a gente vai cortando, né, e tal. Então, a gente espera muito ao mesmo tempo que a gente espera pouco. No outro extremo de achar que a criança não dá conta, né, que não é capaz, tem uma dualidade aí de expectativas, né, digamos assim. Isso acontece em muitas áreas da vida, né? E é muito curioso que se a gente for trazer isso para o comportamental, a gente espera que uma criança
de 4, 5, 6 anos dê conta, por exemplo, de esperar, a gente acha que ela já dá conta, já é grande, ela consegue esperar, né? Ou dê conta de não ir em alguma coisa, ou em algum brinquedo, e a gente, ao mesmo tempo, então a gente tem uma expectativa, mas a gente subestima a capacidade dela de entender, por exemplo, um luto, uma morte, uma coisa mais... Então, a gente fica achando que a gente sabe o que a criança dá conta ou não, o que ela já... E isso é super perigoso. Então, eu gosto daquela história do só sei que nada sei, porque foi como o meu filho me fez sentir logo muito no início da maternidade. E aí, isso... Quando a gente está nesse lugar de eu só sei que nada sei, aí sim a gente se abre para perceber, né? Como que essa criança recebe, em que momento ela está, em que maturidade cognitiva e emocional, porque são muitas vezes diferentes. O fato de uma criança já entender não quer dizer que ela dê conta. Ela pode até já entender, mas ela chora mesmo assim. Até o tamanho dela influencia, porque às vezes a gente olha uma criança grande e as expectativas aumentam junto com o tamanho físico dela. Sim. Mas aí você fala, opa, peraí, é só tamanho que tem, porque Sim. é um bebê ainda, né? Uma criança pequena, né? É verdade verdadeira. É. E o quanto isso mostra também sobre nós, né? A gente é tão vulnerável que a gente deposita sobre uma atividade com a criança as nossas expectativas, o nosso dia ser bom ou ruim. Quer dizer, eu tô focada na criança ou em mim? Exatamente. Né? Porque com a melhor das intenções, eu não tiro o foco de mim. Sim. Eu fico olhando para mim, eu fico vendo se eu fiquei satisfeita com aquilo, se a criança aceitou o que eu propus, se foi, sabe? Então, a hora que eu vou me dar conta no final do dia que eu vou bater, fecha a conta e passa a régua, eu vejo que eu ainda estava preocupada, era mais comigo, e eu tô triste porque o que eu propus não foi aceito do jeito que eu planejei, que eu gostaria, aí eu tô frustrada, aí eu tô sentida, aí eu não vou fazer mais porque eu não aguento essa rejeição da minha criança, não aceitar as coisas que eu proponho, né? Veja como a gente ainda tá criança criando outra criança, né? Muitas vezes. Sim, a gente, esse amadurecimento nosso, eu acho que vem com o tempo, com a experiência, vivendo na pele mesmo. Mesmo eu, por exemplo, com 12 anos mais de 12 anos de sala de aula, você também já trabalhava como psicopedagoga antes do Petros ou não? Não, Paola, tudo depois do Petros. Tudo veio depois dele. Então, eu já estava na sala de aula, já tinha passado centenas de crianças pela minha vida, e depois que veio o Valentim, para ter uma criança 24 horas ali, e para ver que muitas vezes a gente, como professora, ou como adulto, que não ali da relação, a gente acaba culpando muito os pais, né? Inclusive como professora. Então, eu olho para trás e às vezes eu falo, nossa, eu tinha um aluno e eu falava, porque a mãe não faz isso e isso, mas também olha como é o pai, sabe? E quando a gente tem o nosso e a gente está vivenciando, eu falo, puxa, peraí, tá vendo? Eu faço assim, assim, assim com o Valentim e ele tem todas as questões da natureza dele, do Valentim, né? E que leva ele para um caminho X que é só dele, né? E se a gente escolhe respeitar essa criança, porque é um caminho muito mais fácil quando a gente escolhe punir, castigar, né? É mais fácil. Um resultado mais rápido, digamos assim. A gente consegue, ou pelo menos a gente tenta e consegue por um determinado momento encaixar ali naquela caixinha que precisa. Mas se a gente vai escutando a criança, se a gente vai não só guiando, mas sendo guiada por ela também, eles vão mostrando pra gente que epa, não é do jeito que você, né? Não é do jeito que você espera, que você quer, das suas expectativas, da sua cabeça de adulto narcisista, né?
Sim. É interessante, Então, achei muito bonito da sua parte, muito humilde também, colocar essa experiência, né, de como professora que tinha um olhar mais de julgamento para os pais, né, e que depois que virou mamãe falou, opa, nossa, opa, é muito total. lindo isso, assim, é muito bonito, porque é verdade que quando a gente tem a chance de experimentar outros papéis na vida, né, a nossa visão se amplia. Né? A gente tinha a visão de Sim. professora, opa, agora eu também tenho a visão de mãe, então eu amplio a visão, né? E quando Uhum, eu ainda não experimentei, às vezes eu até alcanço, mas haja maturidade, né? uhum, Haja sim. busca Não, mesmo de mas eu crescimento. era muito acolhedora com os meus pais, com as Sim, minhas mães. sim. Por exemplo, a questão da adaptação. Não é incomum a gente ver isso. Eu acho que eu não te vi falando sobre isso ainda, não sei, posso imaginar a sua opinião, mas, né, de chegar na adaptação escolar e a criança ser arrancada a qualquer preço dos braços desses pais. Então, Uhum. muito antes de eu ser mãe, essa era já uma coisa que eu consegui entender, que eu sempre acalmei muito as minhas mães, quando elas ficavam aflitas, nossa, mas ele não para de chorar e tal. Falava, gente, calma, é o amor de um filho com os pais, assim, eu sempre falo, é o amor maior do mundo. Eu não vivo isso Sim. ainda, mas eu tô ansiosa para viver. Então, assim, e nas reuniões de pais eu sempre pontuei isso. Eu não vou tirar criança chorando do colo de ninguém. Maravilha. A gente vai tentar todos os caminhos, porque tudo que a gente faz com eles, poxa, traz consequências, sabe? A gente não faz isso com adultos, a gente, né? Se a gente começasse a olhar a criança como a gente olha os adultos, em muitos aspectos, ficaria um pouco mais fácil de enxergá-los, né? Mas Sim. com toda a certeza do mundo, muitas coisas vieram para mim depois que fui mãe. Muito. É muito Passei a legal. admirar muito mais as minhas mães e eu sempre tive assim uma relação excelente com elas. Sempre fui uma daquelas professoras queridas, sabe? Sim. Como E eu teve uma acho mãe que que me definiu seria. uma vez como quentinha. Que delícia. Eu acho que seria muito válido também se os pais, cada um pudesse ter uma experiência de uma semaninha ou duas na pele do professor, sabe? Também seria lindo. É, Porque não é porque é só punk. de professora a mãe que tem esses ganhos, né? De ampliar a visão. Também seria Sim. muito rico se a gente pudesse passar uns diazinhos lá no espaço de professora, também ampliaríamos muito as nossas Mas você percepções e sabe, visões. na escola onde eu trabalhava, a gente tinha um projeto que era o que sei e posso ensinar. Uhum, Então, por um determinado tempo, a gente marcava, agendava com os pais e tal, e por um determinado tempo ali naquele dia, os pais tinham a oportunidade de estar lá dentro da sala para vivenciar uma atividade com eles. Então, eu sempre falava, ó, uhum, agora a voz está com você, eu estou aqui de staff, né? uhum, E uhum. nessa pequena parcela, muitas vezes eles terminavam e falavam: Nossa, Paola, pelo amor de Deus, eu te admiro muito, porque é difícil de imaginar também, né? Essa realidade de dentro da sala de aula, como conseguir orquestrar e respeitar ao mesmo tempo todo mundo e vários ao mesmo tempo, com as suas necessidades, com as suas características, né? É muito É muito louco. interessante. E o que você falou também sobre essa parte da gente conseguir tratar a criança como adulto, no sentido de olhar para ela como um adulto, né? É claro que nós não estamos falando em todos os aspectos, nós estamos falando no aspecto da honra, do respeito. Eu ainda acrescentaria um adulto estranho, não um adulto da intimidade, Sim, porque, sim. infelizmente, muitas famílias normalizaram, né, a, a, a forma rude de se tratar, a falta de educação. A gente falta com educação, às vezes, com as pessoas com quem a Sim, gente convive, né? A gente é grosseiro, a gente é agressivo, a gente tira sarro, a gente, de uma maneira ruim, nociva, uhum, e com um uhum, estranho não faríamos. Então, considere a sim, criança uma visita.
né? Considere a criança Exatamente. filha do seu chefe, de repente. Você É, faria isso com o filho do seu exatamente. chefe, né? E Exatamente. outra reflexão que eu vi esses dias nos stories, não lembro mais onde, mas dizia algo do tipo: se você tratasse os seus amigos como você trata os seus filhos, quantos amigos você teria? Opa, né? A gente fala, ui, né? É mesmo, Sim. né? É bom para a gente pensar um pouquinho. Então, isso que a gente está fazendo quando faz isso, quando você sai do papel de mãe, de professora, vira mamãe, quando a comunidade escolar, os pais iam lá e viravam professores por um tempinho, né? Ou quando a gente Uhum. olha, se eu tratasse os amigos como trato meu filho, tudo isso são formas de viver o que a programação neurolinguística chama de mudança de posição perceptiva, né? Que é a ferramenta da empatia. É você conseguir sair da Uhum. primeira posição perceptiva, que é o eu, né? Que é a Uhum. posição da imaturidade. A posição da Uhum. imaturidade, ou seja, toda criança ela está na primeira posição perceptiva, eu, né? E aí quando a gente Sim. começa a criar maturidade, então uma criança que está chegando nos 6, 7 anos, ela já tem um pouquinho Uhum. mais de habilidade e até de capacidade mesmo de desenvolvimento neuronal, né, neural de uma forma geral, de cérebro, para começar a trocar de lugar com o outro. E eu falar, eu não gostaria que fizessem isso comigo, a questão da empatia, né? Mas isso leva tempo. E existem muitos adultos que pararam nessa primeira fase e ficaram para sempre, eternizados na primeira posição perceptiva. E aí não conseguem se Sim. colocar na segunda, que é o lugar do outro, na terceira, que é de um observador externo, para olhar você mesmo interagindo com a sua criança e fazer uma autoanálise. Opa, mandei Uhum. bem. Uhum. Mua. Opa, não foi tão bom assim. Como eu posso fazer diferente na É, próxima? Né? sim. Então, isso é muito potente. Separar a pessoa do seu comportamento, separar a análise da emoção. Porque senão, se eu na hora da autoanálise e eu tenho uma autoanálise e percebo que não foi bom o resultado, se eu vou para a emoção, eu começo a sentir culpa, me criticar, ai meu Deus, tudo é um fracasso, eu não dou conta, eu não consigo. Não. Então, a PNL ela ajuda a gente a separar um pouco as coisas, assim, sabe? Uhum. E aí a gente Uhum. consegue ver com mais clareza, decidir com mais clareza, agir com mais clareza, né? E é isso que faz a gente crescer, né? Conseguir perceber algumas coisas de uma situação e fazer diferente na próxima, com clareza, né? Não diferente à torta e à direito, Sim. naquela louca Com tentativa e certeza. erro, né? Num cardápio Com certeza. limitado. E aí entra a questão, essa autoanálise que você falou, me veio uma questão da disciplina positiva, né? A Jane Nelson traz muito no livro dela sobre pedir desculpa de verdade, né? Que a gente está numa sociedade que cobra muito da gente que sejamos perfeitos. E a gente, eu eu até fico meio assim de falar a gente, porque você está num patamar bem diferente do meu, mas a gente acaba servindo de inspiração para algumas pessoas. Então eu sempre deixo claro que, que eu erro, que mesmo com todo o conhecimento, né, e mesmo com toda essa essa autocrítica, essa observação, né, do que eu fiz, o que eu estou fazendo, por que isso aconteceu e tal, a gente a gente erra também, né? E o que a gente vai fazer com essa situação? Eu acho que isso é um ponto muito importante que me veio esse gancho conforme você estava falando. As crianças elas não precisam de adultos perfeitos, né? Até porque que peso que seria, né? Ser criado por adultos que nunca erram, que nunca choram. Ainda ontem eu estava falando para o Valentim, porque ontem eu estava num daqueles dias dos meus 10% que eu falo. Eu falo, eu consigo aplicar as coisas que eu falo, vai, 90% do tempo, nos 10% eu ainda erro, ainda peco, ainda falho, porque vem a exaustão, vem tudo.
Ainda ontem eu tava falando pro Valentim, Tim, deixa a mamãe um pouquinho sozinha, porque eu tô muito nervosa, tô com muita vontade de chorar, filho, preciso ficar sozinho. E aí ele traz a questão, ele de cuidar, ele fala, mamãe, vem cá, eu vou cantar uma música para você se sentir melhor, né? Ontem ele falou para mim, o dia hoje vai ser melhor, porque Que são bonito. coisas que eu trago para ele. Mas, enfim, que eu acho que quando a gente faz essa análise, a gente percebe que quando a gente olha de fora, né, muda essa posição, né, e a gente percebe que não fomos o melhor que poderíamos ter sido, que a gente realmente falhou naquele momento e tal, a gente recuperar essa situação conversando com a criança e pedindo verdadeiramente desculpa, ah, porque entra naquele caso de não vamos ensinar a criança a pedir desculpa, né? Obrigar a criança a pedir desculpa. Mas ela vai aprender a pedir desculpa conforme a gente pede desculpa, digamos assim. Uhum. E eu acho que isso é uma coisa muito humana que a gente pode fazer com eles, sabe? De Sim, reconhecer que eles também são merecedores da gente reparar as situações quando a gente falha com eles, sim, né? sem Então, dúvida. a gente muda de posição e a gente vê que não foi tão bacana o que a gente fez. É uma coisa que eu faço constantemente aqui também. Chamo o Valentim e falo, filho, olha, você percebeu? A mamãe ficou um pouco nervosa, porque isso. Explico para ele os meus motivos, né? E peço um abraço, a gente se conecta de novo e vamos agora, né, dar uma reformulada ali na situação e vai. Mas quando a gente consegue olhar de fora, né, inverter, sair um pouco da nossa posição ali, imersa na situação, né, digamos assim. Sim. É muito interessante essa parte do pedido de desculpas, né, ou do pedido de perdão, que ela tem duas, no meu ponto de vista, né, duas funções muito importantes. Duas funções muito importantes. Uma função diz respeito ao social, ao cultural, né? Então, existe uma regra social, uma expectativa social, um acordo social até na nossa cultura, de que quando alguém faz algo que desrespeita o outro, que invade o espaço do outro, que de alguma maneira fere o outro de alguma forma, né? Ocorra um pedido de desculpas. Então, Uhum. esse é um ponto muito sensível nessa história que eu gosto de trazer, porque às vezes É mais nesse do que olhar. desculpa, é o reconhecer, vai, não é ficar preso a essa palavra, a esse pedido de desculpa, mas é reconhecer que rolou ali Não, alguma no coisa social que. é o pedido mesmo, no meu olhar, viu, Paola? Sim, No, sim, sim, no sim, sim. No social, por exemplo, social, você tem. sim, sim, sim. Esse é o ponto. Então, Sim. assim, o social, quando envolve outra criança, é um primo, é um vizinho, todo mundo está Uhum. esperando Pede ouvir desculpa. desculpa, Uhum. né? Esse é um Aí ponto que vira eu um gosto. robô, né? Então, mas tem um ponto que é aí que eu quero chegar. Se eu só atendo o social, é ruim, tá? Uhum. Mas se eu deixo de atender, também é. É aqui que eu quero chegar com essa conversa, sabe? Porque assim, por muito tempo, quando vigorou o autoritarismo, eu só atendia o Uhum. social. Pede desculpas. Agora, dá um abraço, né? Acabou. Só que agora eu estou no extremo oposto, que muitas pessoas estão atendendo só o pessoal. Então, assim, Uhum. não, se não for sincero, não tem que falar desculpas, porque não está sentindo de Sim. verdade. Porque aí o social fica todo mundo esperando aqui, não vai ter um pedido de desculpas, vem cá, não vai ter. Sim. Então, é muito interessante achar essa linha de equilíbrio entre eu Tem. consiga fazer a minha criança entender as regras sociais, mas não achar que um pedido de desculpas resolve tudo. Ela precisa sentir, sim, que não foi legal. Uhum. Aí você me leva num outro caminho que eu agradeço pela oportunidade de dizer, que é quando eu fico pensando aqui, minha cabeça voa, né? Quando a gente fala, por exemplo, para uma criança que ficou triste,
Lá no passado era um abuso disso, né? Era uma chantagem emocional atrás da outra. Mamãe ficou muito triste com você porque você fez isso. Mamãe ficou muito triste com você. Só que agora nós estamos eliminando a tristeza da mãe de uma tal forma que nem aquilo que deveria de fato ser mostrado para a criança que deixou a mãe triste, não mostramos. E aí a criança não se dá conta de que as ações dela nos machucam, sim. Pode machucar o outro, pode deixar o outro. Então, o meu convite aqui é para um olhar de equilíbrio, de que não o pedido de desculpas, né? Algumas vezes, hoje que meu filho já tem 10 anos, acontece assim: filho, eu até acho que você realmente não devia pedir desculpas, nem foi para tanto e tal. Mas assim, a gente precisa deixar as coisas boas ali. E o jeito de deixar as coisas boas ali é pedir desculpas. Você consegue fazer isso? Você dá conta disso? Então, para entender, sabe, esse processo todo que está envolvido, é muita coisa. Sabe que eu lembrei? Eu fiz uma relação agora. Meu marido, quando a gente casou, ele aprendeu assim muitíssimo sobre empatia comigo. Então, o que acontecia muito era que a gente tinha algum entrever, alguma discussão e tal, porque isso também melhorou assim 200% depois do Valentim. E ele, vida que segue, sabe? E muitas vezes eu chegava pra ele e falava: oi, tudo bem? Você pode me pedir desculpa? Porque eu preciso saber que você... Então, realmente existe essa importância, essa questão que você falou agora, que você traz para o Petrus, né? Tipo, olha, para aquela pessoa é importante, né? E aí entra, mas foi sem querer. Ué, mas foi sem querer. Então, mas foi. Bem, mas foi sem querer, mas para aquela pessoa, né? Mas não foi bacana, mas ela não gostou, mas eu não gostei, né? Então, e aí, né? se a gente fosse entrar um pouquinho mais a fundo nessa seara, mas os nossos últimos 10 minutos restantes não permitirão. Nossa, a gente foi viajando, né? Aí eu já fico aqui, ai meu Deus. Aí eu olhei e falei, nossa, 10 minutos, eu começo ou não começo esse assunto? Mas não vou começar não, mas eu vou falar. Se a gente for entrar nessa seara de quem precisa da desculpa, quem não precisa da desculpa, quando que pede, quando que não pede, eu ainda teria que avaliar temperamento e maturidade. Porque existem alguns temperamentos que ficam aqui esperando até o fim da vida o outro pedir desculpa. E isso, além desse temperamento, é a falta de maturidade também. Porque às vezes fica travando com tudo. Eu era dessa, Paola. Paola, aconteceu qualquer coisa aqui, eu tô aqui esperando você pedir desculpa. Enquanto você não pedir desculpa, você não fala comigo não, tá? Eu também, super. Sabe assim? Aí o outro, coitado, já tinha passado, já não tava mais nem preso nisso, já não tava mais nem... E eu aqui ainda emburrado esperando o outro pedir desculpa. Aí depois eu fui vendo o tamanho da minha imaturidade. Agora, eu ainda tenho o temperamento que tende a isso, mas já consigo com muito mais maturidade falar, vale o show, o crime compensa, né? Realmente foi algo que feriu os meus valores, um desrespeito muito grave? Foi. Ok, estou esperando seu pedido de desculpas. Não foi. Deixa pra lá. Passa, né? Vamos pro próximo desafio da vida, porque afinal de contas isso nem é um desafio, né? Então é muito legal a gente perceber como isso pode se dar com mais fluidez, né, conforme a gente vai estudando e tendo, né, consciência, sabe? É muito legal. E outra coisa que acontece de temperamento, tem criança que é a morte pedir desculpas. Ela vê isso como uma humilhação muito grande. E para ela é muito difícil isso. Então, se eu ficar esperando um pedido espontâneo e natural, pode ser que eu não consiga de algumas crianças de temperamento, por exemplo, predominantemente colérico. Viu? Então é muito importante saber que, calma, algumas crianças eu vou ter que ajudar sim, e vou ter que explicar, e vou ter que dar uma pressionadinha. Precisa pedir desculpa. É disso que eu preciso agora. Entende? Em algumas circunstâncias, em algumas situações, é difícil, é delicado. Outras, elas pedem desculpa por tudo. Ou até... essa colérica entendeu o esquema que a desculpa resolve tudo, e aí ela pede desculpa com a maior facilidade, mas não sentindo. Só porque ela já entendeu que isso livra ela das situações de... Entende? Então, é tão tênue que não tem uma receita.
nessa e nessa e nessa situação, desse temperamento, dessa, pede desculpa. Não tem, não é assim, né? Não, mas é com olhar para certeza. tudo isso que a gente está trazendo aqui e falar, peraí, deixa eu entender nesse contexto, nessa situação, o que está acontecendo e para onde eu vou. Por isso que eu falo que tem que estudar para ser pai e mãe, né, Paola? Não tem jeito. Sim, nossa, e como? E como? Senão é cabeçada atrás de cabeçada, e aí a vida vira num inferno, é difícil, porque o que a gente tende a fazer é ficar batendo de frente, indo contra, né, e reproduzindo padrões que a gente já sabe que não precisa mais ser, né, dessa forma, a gente já tem um jeito de ser mais leve, mais respeitoso, né? Mas é preciso buscar informação, é preciso ir atrás. E o cutucão, às vezes, vem com a cabeçada inicial de ter um filho. E aí você pensa, putz, eu acho que eu preciso estudar um pouquinho. Se o filho for de temperamento forte, tá? Se ele for tranquilo, você acha que tá tudo bem, e às vezes está causando um desastre dentro da criança, só vai descobrir mais tarde. Sim. E é muito lamentável também quando isso acontece. Sim. Então, tenha ele dado um cutucão ou não, estude. Sim, com certeza. Estude. Com certeza. Porque faz muita diferença. Nossa, se faz, com certeza. Essa semana, inclusive, eu tô no lançamento, não sei se a Vivi comentou com você, tô na semana de lançamento. Seu perfil. Então, na semana de lançamento, a gente abriu as inscrições para a segunda turma do curso, e que é um curso para trazer justamente um pouco desse outro olhar de como pode ser mais leve, né? Não precisa ser uma luta, não precisa ser um desgaste constante, né? Que hoje em dia a gente é quase apedrejada se fala que pode ser um pouco mais leve, porque a maternidade acaba sendo tão pesada, tão unilateral, e realmente né? E aí quando a gente fala que tem um jeito de bater menos de frente, de levar com mais leveza, né? Enfim, acaba sendo até que utopia que é essa, né? Mas, enfim, estudar, buscar informação. Eu costumo dizer que, assim, Maria Montessori e disciplina positiva são duas luzes no caminho, né? E assim a gente vai conseguindo construir uma vidinha melhor com essas crianças, né? Com mais respeito, levando em consideração porque elas não são levadas, infelizmente. Hoje em dia, inclusive, muito ainda, muito nas escolas. Isso é muito triste falar, porque quem estuda criança, muitas vezes, não está preparado, sabe? Não leva em consideração, e muita coisa precisa mudar ainda, né? Mas a informação transforma, né? Então... A gente está muito alinhada. Também estou com a turma 2 do PNL para pais e professores. Nós duas na mesma vibe. Que legal, que legal. Fica o convite para todo mundo conhecer o que a gente tem oferecido, né, Paola? Que Deus abençoe aí, se for um momento, se sentirem tocados, chamados a mergulharem um pouquinho mais, né, no que a gente está oferecendo. Vão lá, passem por lá, confiram os conteúdos gratuitos, explorem tudo. E vejam, né, as possibilidades, de repente, de fazer um mergulho mais fundo com a gente nesse momento. Muito especial. Com certeza. Muito Isa, lindo, foi maravilhoso, foi uma delícia. Olha o tanto que a gente viajou, né? Foi muito bom. Paulada atrás de paulada. Amei. Bom. Que delícia. Obrigada, também. Obrigada pela oportunidade. Muito bom. Quem sabe a gente não se encontra ainda por esse caminho, né? E a gente bate mais papo por aí. Sim, obrigada. Estamos próximas. Obrigada também. Obrigada a todos que acompanharam. Foi um prazer. Muito bom, Paola. Obrigada. Com certeza. Obrigada, minha linda. Um beijo para você. Um beijo para todo mundo que está aqui. E até mais. Valeu. Beijo, gente. Gratidão. Até.